um juiz que não temia Deus, nem respeitava os homens. E havia naquela cidade também uma viúva, e ela veio a ele dizendo: vingue-me o meu adversário. E por algum tempo ele não quis. Mas depois ele disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, vou vingá-la, para que ela não continue a vir me cansar. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não vingará os seus próprios eleitos, que clamam a Ele dia e noite, já que é longano para com eles? E vos digo que Ele os vingará rapidamente. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E ele falou essa parábola, e uns confiavam em si mesmo, que eles eram justos e desprezavam os outros. Vejam bem, irmãos, essa parábola aqui fala de alguém que precisava de um auxílio. E essa pessoa que precisava de um auxílio, ela então procurou esse juiz. E o juiz não quis atendê-la, e ela foi por diversas vezes lá bater na porta dele, pedindo que ele ou a ajudasse. E ela não quis. O que Jesus quis dizer com isso é que as pessoas, elas precisam ser persistentes em oração. Por exemplo, aquela mulher, ela foi lá, ela persistiu tanto que ela ficou incomodada em não atendê-la. Dessa forma, Deus vai falar assim: olha, quando vocês vierem pedir alguma coisa, vocês podem insistir comigo. Por que Deus gosta que nós insistamos com Ele? Porque nós, sozinhos, nós não vamos, nós desistimos muito fácil. Os homens desistem muito fácil. Você vê as pessoas estão andando às vezes no caminho de Deus, quando a coisa se torna um pouco mais difícil, as pessoas fazem o quê? Às vezes é outro problema que ela tem, mas ela deixa de quê primeiro? De Deus. Quando a gente tem algum probleminha na vida assim, que às vezes é um pecado, que a gente está lá e pede perdão para Deus, e o inimigo vem para nós e fala assim: olha, você já foi longe demais, nem ore mais, não precisa mais ir para Deus não, você já foi longe demais. Mas por isso que Deus pede que nós insistamos com Ele, porque se nós formos a ideia do inimigo, muitas vezes nós não vamos orar mais, nós vamos esfriar, nós vamos desistir por causa de algumas coisas, e não vamos mais andar no caminho de Deus, não vamos achar mais graça na oração. E graça na oração é o que nós encontramos realmente, porque a graça de Deus depende de nós querermos. Ele já fez tudo que foi necessário para nos salvar, e Ele pede para nós orarmos, né? Então essa história vem trazer para nós que nós devemos insistir em oração. Também, Salmo 56, de 1 a 4, esse verso aqui nos fala algo também interessante a respeito de nós orarmos. Salmos 56, de 1 a 4. Eu achei esse verso assim, quando eu estava fazendo a minha leitura de hoje, eu só dei umas folhadas da Bíblia para frente, para encontrar algo sobre oração. E exatamente não foi algo que eu esperava ter encontrado, mas me falou que eu precisava usar esse verso aqui. 56, 1 a 4. Olha, irmão, está falando assim, olha. Sede misericordioso a mim, ó Deus, porque o homem quer me engolir. Sua luta diária me oprime. Meus inimigos querem me engolir diariamente, pois eles são muitos os que lutam contra mim, ó Altíssimo. A qualquer tempo em que eu estiver com medo, confiarei em Ti. Em Deus louvarei a Sua palavra, em Deus pus a minha confiança, não temerei o que a carne possa fazer comigo. Sabe o que é interessante? Porque o salmista aqui está clamando porque ele tem muitos inimigos. Porque tem pessoas que não estão cuidando do seu bem-estar. Eles querem tirar ele do caminho, querem atrapalhar. E nós, como nós vemos esse mundo aqui, nós sabemos que existem muitas pessoas que elas não acrescentam, que elas querem somente fazer o mal, praticar o mal, né? E nós sabemos que Deus, ao contrário disso, Deus quer fazer o bem. Então, em quem nós devemos confiar? Na misericórdia de Deus, na proteção de Deus, e isso tudo vem através de nós orarmos a Deus. Quando os discípulos perguntaram a Jesus para ensinar eles a orar, falaram assim: ensina-nos a orar. E Jesus ensinou eles a orar uma oração completa que nós conhecemos, que é o Pai Nosso. No Pai Nosso você está pedindo o pão, também está falando de um pão em
em atitude de que o pão é a palavra de Deus também, que nós precisamos. Está pedindo segurança e também está dizendo, engrandecendo a Deus. Esses são os motivos principais da oração. A oração nós temos que engrandecer a Deus, porque demonstrar que Ele é tudo para nós. E tem um outro verso agora, eu gostaria que alguém lesse, é apenas um versinho, que está lá em 1 Tessalonicenses 5, verso 17. Eu vou pedir para o irmão Clodoaldo achar para mim lá 2 hinos. É 2 hinos lá do final do Inário, no antigo, tá, irmão? É o 593 e 594. Nós vamos depois ver o que esses versinhos nos falam também lá, através desses hinos. 1 Tessalonicenses 5, verso 17. Quem encontrou? Orar é necessário. É um verso bem grande, né? Quando fala orar é necessário, o que nós pensamos assim? Rapidamente, assim, sem analisar muito. Sem parar. Eu tenho que me ajoelhar e orar. Sem parar. A gente Qualquer pensa. momento. Qualquer momento. Existem momentos que você pode fechar os olhos para orar? Não. Já teve momentos que você passou uma dificuldade, você estava dirigindo? Eu já. Por isso que eu digo assim. E que você se emocionou com Deus, que você orou a Deus ali e teve que ser de olhos abertos, porque como você vai cuidar do trânsito e tudo, né? Então nós podemos. Se você estiver deitado, você estiver com dores, não está muito fácil levantar, e aí você, ou está frio, será que Deus aceitaria eu orar enquanto eu estou ali deitado? Com certeza. Como que vocês pensam lá? Jonas, por exemplo, a gente não sabe se lá dentro do peixe, quando ele orou, ele estava em condição de ficar de joelhos. Quando passa talvez uma musiquinha de criança, está lá ele de joelhos lá orando, mas ninguém garante que é assim. Não sei que espaço que ele tinha lá, mas ele orou e Deus atendeu a oração dele, e ainda bem que Deus atendeu, né? Porque é a última chance dele. Ele estava num lugar que somente Deus sabia que ele estava lá. E quantas vezes, irmãos, a gente não sabe o que pode acontecer, ou o que poderia ter acontecido, e Deus estava com a gente. Hoje eu recebi um relato de um amigo que se machucou. Segundo ele falou assim que ele quase morreu. E eu fiquei muito pensativo do que aconteceu, até que ele me contou, né? Mas uma coisa eu acho interessante, assim, é uma pessoa que eles se dirigiu a Deus as palavras dizendo assim que se não fosse Deus eu não estava aqui mais. Então assim, a gente percebe que as pessoas às vezes não estão muito seguindo as coisas de Deus, mas quando ele conhece a Deus, ou conheceu Deus lá quando era mais jovem, ele não se esquece que Deus o cuida, mesmo que você esteja fazendo as coisas que não agradam a Deus. É interessante, né? Como que é o amor de Deus. Independente das pessoas estarem fazendo ou não, Deus ama todo o tempo as pessoas. Ele não consegue aprender isso aqui, irmãos. Porque para nós, assim, eu amo quem me ama. Eu amo aquele que gosta de mim. Mas aquela pessoa que passa por mim e debocha, aquela pessoa que eu vou entregar alguma coisa que não aceita e ainda me xinga, e é uma coisa que era para o bem dela. Então assim, eu devo orar sem cessar de diversos motivos, de diversas maneiras e por diversos tipos de coisas. Inclusive, a Bíblia fala assim que nós temos que amar os nossos inimigos. E amar, quando você ama alguém, você lembra da oração. Você lembra daquela pessoa para você orar. Você ama aquela pessoa. De alguma forma, em algum momento, você ora intensivamente para aquela pessoa. E nós, então, temos essa indicação de que nós podemos estar em comunhão com Deus através da oração, sendo reverente, mesmo que eu não feche os olhos, demonstrando a Deus a minha dependência constante, que não é só um momento, mas são todos os momentos, né? E também uma conexão. Quando você está conectado em alguma coisa, você já de vez em quando a gente está meio pensando num assunto só, e passa alguém do nosso lado e não percebe que aquela pessoa está ali, e a pessoa fala assim: nossa, o teu pensamento está tão bom de hoje, que bom que for longe do mundo e perto de Deus, né? Ter pensamento das coisas de Deus. Eu até me recusei a abrir meu local de trabalho. Eu tinha trabalho para fazer, mas já no primeiro dia eu fiquei pensando assim: vou ficar de folga mesmo, porque eu pouco tiro folga, sabe? Eu tenho feriado e tudo o ano todo, mas eu pouco tiro folga. E hoje eu falei assim: não, primeiro dia eu vou parar. Então eu pensei bastante em várias coisas, me direcionei a Deus várias vezes, de manhã principalmente, na minha meia hora de comunhão. Então eu fiquei assim, pensando em tudo que eu poderia ser melhor do que eu fui. É uma coisa que eu acho que todo mundo, num dia que nem hoje, ou de ontem para hoje, todo mundo fica pensando, né?
Ou quando você termina o ano, aí você pega um novo cargo na igreja, você fica pensando, puxa, eu vou fazer isso, aquilo. Nem sempre sai tudo do papel, como a gente imagina. Mas que a gente faz os planos novos, a gente faz, né? E como você falou, a página está em branco, dá para colocar várias coisinhas que você queria pôr talvez no ano passado e você fez o plano e não deu. Mas quem sabe esse ano dê, né? Vamos orar a Deus para que Ele possa ajudar a igreja, ajudar eu na minha família, ajudar eu no meu trabalho, tudo que eu vou realizar, que eu possa ser mais missionário, que eu possa entregar mais em atitude das coisas que levam pessoas a Deus. Nossa, tantas coisas que a gente pode pedir. Então a oração é um singelo falar com Deus de uma forma coerente, de forma que eu esteja na direção de Deus. Nós não devemos só orar, eu quero, Senhor, que todos os irmãos eles não faltem na igreja, que os irmãos se entreguem a Deus, que as famílias deles sejam tudo bem, sem que eu faça alguma coisa para que isso seja real. E se cada um de nós estamos aqui, um para cuidar do outro, na salvação de cada um, depende da nossa amizade, da nossa fé juntos, da nossa luta juntos, entendeu? Muitas pessoas, infelizmente, não pensam assim da igreja. A igreja é um lugar de oração, é a casa de Deus, é a casa de oração. É onde nós viemos aqui com reverência, nós podemos elevar a Deus. E aqui nós oramos muitas notícias, as coisas são terríveis. As pessoas, olha, eu fiquei olhando mais aqui no estado do Paraná, que abismado com quanta coisa que aconteceu. Filho matou o pai, aí teve um ex-marido que degolou a ex-esposa lá. Puxa vida, isso é só o mínimo daquilo que acontece. E quando a Bíblia fala assim, a falta de amor, essa falta de confiar em Deus, na verdade, porque podem notar, as pessoas estão tirando Deus da jogada, ou tirando Deus na frente e colocando qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa é motivo para deixar Deus do lado. E se você analisar assim as nossas escolhas, muitas vezes também, seria mais agradável estar presente de Deus do que estar numa festa. Seria mais agradável então pegar as pessoas que estão me visitando e trazer para a igreja junto comigo, para se alegrar com Deus um pouquinho que seja. Sabe, eu fico pensando quando Jesus falou para os discípulos, olha, eu vou ali orar, e vocês ficam aqui, mas oram também. Enquanto vocês oram aqui, eu vou ali na frente orar. E quando ele voltou, o que aconteceu? Eles estavam dormindo. E aí Jesus foi, mais uma vez, pediu para ele, foi orar mais um tempo. Quando ele voltou, eles estavam dormindo. Então, eu acredito assim que na vida cristã, muitas vezes deixar de orar, deixar de estar na presença de Deus, aos poucos ignorar que você precisa de Deus no instante, achando que o mundo pode ir mais para frente, você pode deixar para depois. E nós sabemos que o hoje, nós sabemos que estamos aqui, mas o amanhã ninguém sabe, não pertence a nós. Então nós temos que ter a consciência de que Deus precisa estar presente com a gente, buscando a direção em todas as circunstâncias, seja boa ou seja ruim. Você já orou a Deus quando tudo está indo muito bem? É o que nós estamos fazendo aqui. Hoje o dia foi ótimo. Eu acredito que todo mundo está tendo a oportunidade de estar junto com alguém, familiar. Teve pessoas que mandaram mensagem para você e ficou pensando, puxa, as pessoas lembraram de mim. E aí a Marta estava reclamando que muitas pessoas mandaram mensagem para mim e mandaram para ela. Mas as pessoas não sabem o nome dela. Eu falei assim, deixa eu colocar aqui, largar as mensagens que mandaram para mim, que é para você também. E algumas pessoas até citaram o nome dela. Então assim, nós tivemos essa oportunidade. E como também quando nós saímos a viajar, todo mundo que sai viajar, às vezes vê alguma coisa, né, na estrada que aconteceu tragicamente. Eu até comentei com essa pessoa que me falou do que aconteceu com ela. Eu falei assim, olha, eu fui viajar, tanto na ida quanto na vinda, eu vi acidentes que aconteceram, tipo assim, a poucos minutos de onde eu estava, na frente. Sempre foi à frente ali. Então assim, quando eu tive que parar por algum motivo, quando eu tive que ir mais devagar por causa de algum caminhão, tudo isso Deus dirigiu. De repente eu estaria bem naquele local e Deus me protegeu. Tenho certeza disso. Porque eu já tive muitas ocasiões em que realmente aconteceu comigo e mesmo assim acontecendo comigo, Deus me abençoou e me protegeu. E muitas vezes, irmão, nem é todos os dias que nós oramos por primeiro. Às vezes nós fazemos outras coisinhas para depois voltar a orar. Não é todo dia que nós levantamos e o primeiro tempo é para Deus. E todos nós devemos fazer isso, de o primeiro tempinho ali ser de Deus. O momento pelo qual esteja passando, seja bom ou ruim, deve ser entregue a Deus.
o coração também deve estar disposto. O que é estar disposto? Eu oro a Deus, mas uma coisa eu preciso fazer quando eu oro. Eu não devo orar e ficar aguardando as coisas, as bênçãos chegar até mim. Eu preciso orar e fazer a minha parte, né? A minha parte realmente é confiar em Deus. Mas de que jeito que eu confio em Deus? Por exemplo, eu oro, Jandir, eu oro pedindo para Deus me encaminhar um emprego que eu estou precisando. E aí eu fico em casa, esperando alguém bater no meu portão e falar assim: ó, eu trouxe aqui um emprego que Deus falou que era para trazer para você. Não vai acontecer. Você precisa fazer a sua parte. Vai até lá, está sendo feitas as entrevistas lá e Deus vai ajudar você. É isso. Então nós estamos fazendo a nossa parte. Não só nesse caso, mas em todas as horas que você orar a Deus, faz a sua parte. Fala assim: Senhor, eu tenho um hábito que eu sei que está me prejudicando. Eu gostaria que o Senhor me ajudasse a deixar de fazer essas coisas que não te agradam. Aí eu vou e continuo eu fazendo. Eu espero que Deus venha e faça um milagre que eu não estou fazendo nada para receber. Não, Deus ele quer o comprometimento, sabe? O comprometimento. Então por isso mesmo que quando o nosso relacionamento com Deus é mais ou menos como um casamento, né? Nossa dependência, nosso bem-estar depende da outra pessoa que convive com a gente. E a gente precisa fazer de tudo também para cuidar dessa pessoa. E como que a gente faz para cuidar de Deus? Deus precisa que nós cuidemos dele? Deus precisa que nós cuidemos dele? Não. Nós somos pessoas que Deus ama muito e quer nos salvar. Mas existe aquela parte que você é livre para escolher se você quer esse cuidado ou não. Essa parte que você deseja de Deus ou não. O interessante é que muitas pessoas desejam riqueza de Deus, né? As pessoas oram, as pessoas buscam que Deus abençoe tudo, mas Deus abençoe, dá saúde, dá família, dá várias coisas, mas a pessoa ela quer o dinheiro, é o bem para agora, e não reconhece que Deus está oferecendo para nós uma riqueza muito maior para nós seres humanos, que nós não ocupa tanto o nosso pensamento. Oxalá se o nosso pensamento estivesse mais ligado às coisas de Deus e do céu do que às coisas aqui da terra, né? Deus não disse que é pecado pensar nas coisas daqui para a gente viver melhor. Como o João Diego falou, de ter uma chacrinha, tá, tudo bem. Eu também penso assim e oro para Deus. E Deus ele não me deu a chácara, mas talvez é porque eu preciso estar aqui. Talvez é porque eu preciso estar onde eu estou. Eu não sei. Então, a vontade de Deus ela deve prevalecer quando eu oro a Deus para colocar para Ele alguma coisa que eu quero para frente, né? O estilo de vida também, né, deve ser focado em Deus. A sua vontade deve me guiar a cada passo. Palavras, atitudes que podem mostrar gratidão, louvor, petição, adoração, convite para que Ele faça parte a cada momento da minha vida. Então, isso aqui são motivos de oração. E aí agora, para finalizar, tem as perguntinhas da qual eu falei. As perguntinhas são 3 perguntinhas, vocês podem me ajudar a responder. Eu respondi do meu jeito, mas cada um de nós pode pensar ou pode ter uma análise um pouquinho diferente. O que devemos fazer quando não temos vontade de orar? O que nós devemos fazer? Eu sei que eu preciso orar, mas sabe, parece que eu não acho jeito, não acho o momento ideal, não sei como falar. Tem pessoas que falam assim, não sei como falar. Mas o que se deve fazer quando não tem vontade de orar? Falar para o Senhor que não está com vontade de orar. Isso é mais ou menos isso que eu coloquei aqui. Assim, o que deve fazer então? Você não está com vontade de orar, você não tem vontade de orar, mas o que você deve fazer? Orar, né, Grande? Fala com Deus, fala. Sem querer. Senhor, olha, eu preciso fazer uma oração aqui, mas eu estou sujeito, eu não sei por onde começar. Mas não estou com vontade, não, Senhor. Não estou com vontade e não vou fazer. O Senhor vai me ajudando aí. E já é uma oração. Porque oração é você abrir aquilo que você está sentindo. Deus quer que você seja honesto, né? Então, se você tem essa dificuldade, peça para Deus assim rapidinho. Igual quando você tem fome, você fala assim: Senhor, a pessoa se alimenta também, você está com fome. Quem tinha bastante fome era o pastor Rodrigo, né? Ele chegava nas casas assim, quando ele olhava, era assim: Senhor, a pessoa alimenta também, vamos comer. Então, assim, irmãos, a gente precisa falar para Deus. Está certo a resposta do dia. Alguém tem uma resposta diferente? Eu acho que essa completa, né? Nosso pensamento é esse, né? De que forma que eu vou orar se eu não pedir para Deus para me dar vontade? Se eu não tenho vontade, se a minha tendência é não orar mesmo. Quem faz eu entender a oração é Deus, é relacionamento. Então a oração ela deve ser um relacionamento constante para você gostar de orar. Gostar de orar. Eu acho assim, que tem pessoas que têm mais dons de orar do que outros.
Eu, sinceramente, assim, eu não acho que eu tenho um dom para orar. Minhas orações são mais curtas. Assim. Mas eu não sei se talvez seja porque eu vou meio direto ao ponto, não fico... Então, assim, um dia, uma pessoa falou assim, olha, eu preciso que você ore por mim, que tem um vizinho que faz muito barulho, e eu não sei o que eu faço mais, não consigo mais dormir, eu não sei o que eu peço para Deus, ora por mim. Aí eu, na minha oração, falei, Senhor, eu não sei, eu não posso dizer para o Senhor fazer essa pessoa, como que eu vou fazer, falar para a pessoa sair? Eu orei a Deus assim da maneira mais simples possível, a pessoa se mudou, foi a melhor coisa que aconteceu com aquela pessoa, ela se mudou do nada assim. Então assim, entregar para Deus é tudo, a gente não sabe como que vai ser feito, mas Deus faz. Então acrescenta a nossa confiança. A segunda perguntinha fala assim, o que nós devemos fazer para crescer na oração? Como que é crescer na oração? Eu não é o caso primeiro, eu já passei, agora eu já pedi para Deus e me deu vontade de orar. O que eu devo ir crescendo na oração? Devo orar o quê? Porque às vezes a gente ora, Senhor, abençoa o alimento, abençoa a minha família, abençoa os irmãos lá da igreja, abençoa isso, aquilo, e coloca meus planos lá, tudo, e esse dia, e amém. Né? Crescer na oração é o quê? Devemos assim, pedir para Deus nos dar mais palavras como agradecimento, agradecer a Deus. Uma vez a Thaís veio aqui e colocou os passos da oração, né? Agradecer a Deus porque Ele é nosso Rei, nosso Deus que guia. Agradecer a Ele porque Ele merece a nossa adoração, é isso. Depois eu devo então agradecer o que Ele fez por mim, reconhecer que os pontos fracos que eu tenho, o que Ele pode me ajudar, pedir, né? Depois pedir para minha família, os irmãos. Se você analisar e fazer uma oração completinho, você vai ter muitas palavras e você vai ver que a tua oração ela vai passar de 5 minutos, daqui a pouco já está em 10 e você vai ter coisa para falar. Então é isso, crescer em oração, fazer mais oração, não só na hora da alimentação, de repente você orar um pouco mais, orar de manhã, de noite, nas horas da alimentação e mais uma ou duas, igual Daniel orava 3 vezes ao dia, não era só amanhã, essas 3 vezes dele não era no momento do café da manhã, do almoço e da janta. Falava que ele orava 3 vezes, umas orações especiais, nos momentos que eles eram acostumados a orar, né? Então, assim, quando nós oramos bastante, o nosso poder pode aumentar, não por causa que Deus vai ser mais poderoso do que eu orei. O poder de Deus já vai ser disponibilizado porque Ele viu o reconhecimento meu. Essa oração individual, né, meu irmão, e público, né? Sim, individual. Isso é interessante, porque na oração pública, você não vai falar todas as palavras, mas na oração individual você pode ter o tempo que for, o tempo que você tem você entrega para Deus ali e Ele vai te ajudar nesse momento. E para nós termos aqui a terceira, fala assim, quando oramos, o que é melhor fazer? Em voz alta ou em silêncio? Em voz alta ou quietinho? O que você prefere? O que você ora mais? Eu em silêncio. Em silêncio, né? O que a Bíblia fala a respeito de quando você ora? Entrar no quarto, fechar a porta, conversar com Deus. Com Deus, ou você fala com um amigo. Ou seja, abrir o teu coração. Fala o que você está sentindo. Você e Deus. Né? Foi um dia chuvoso, você ficar em casa o dia todo, você teve mais alguns problemas para resolver. Aí você chega lá, Senhor, obrigado por esse lindo dia. Foi tudo ótimo, foi isso aqui. Né? Não, você precisa falar o que você sentiu. Deus sabe, por que você vai falar outra coisa, né? Às vezes nós oramos assim. Então nós temos que analisar bem o que estamos pedindo para Deus. E Ele, com certeza, já sabe as coisas. Por que nós oramos então? É porque nós precisamos de Deus. Então nós oramos para Deus saber aquilo que a gente precisa e também para reconhecer que Ele é soberano na nossa vida. Então, agora que nós vimos esse espaço de importância da oração, não é muita novidade para vocês, nem para mim, mas uma coisa é certeza. Nós temos que orar mais esse ano. Esse ano nós não conhecemos, mas nós sabemos uma coisa: as coisas não tendem a melhorar. Piorar, vai piorar. Tenta piorar. Você vê que ali no teatro, ali, você pode ir lá, você pode até citar uma conversa, mas se você pegar e abrir a Bíblia, as pessoas se levam preso, eu acho, porque não pode, é proibido. Em lugares públicos você não pode mais abrir a Bíblia. A maioria dos lugares públicos onde que tem, é sempre alguém lá cuidando. Então, assim, enquanto nós temos a palavra de Deus e podemos orar
nos lugares que nós podemos ir, vamos aproveitar. Esse ano não sei como será, que Deus dirija a nossa mente para mais perto dele, que a gente possa ter mais vitórias do que no passado. Sabe o que a gente tem que fazer? Vamos orar aqui com Deus. Essa pequena oração que fazemos dizemos a Ti que o Senhor está disposto a nos ouvir. E queremos pedir, Senhor, que a cada dia nós possamos estar dispostos a falar contigo através da oração. Que nós possamos aproximar nossa família, nossa igreja, nossos hábitos, nosso modo de ser nas orações, para que o Senhor possa nos contemplar com a dádiva de que tudo aquilo que precisa ser mudado possa ser mudado pelo Seu poder. E que tudo aquilo, Senhor, que nós precisamos entregar a Ti possa ser entregue através da oração, confiando que o Senhor pode resolver qualquer problema. Nós, acima de tudo, Senhor, estamos começando esse primeiro dia, nós pudemos entregar a Ti alguns momentos importantes da nossa vida a Ti. Pedimos que a cada dia nós possamos fazê-lo e que essa entrega possa ser crescente e que nós possamos estar nos aproximando preparados da volta do Senhor Jesus. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas uma coisa nós sabemos: pode ser a qualquer momento, e nós queremos estar preparados para morar contigo para sempre. Perdoa nossos pecados, abençoa, Senhor, essa restante de semana, abençoa nossos familiares e o dia a dia que nós temos de trabalho também possamos estar protegidos por Ti. Pedimos as Tuas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.